Hoje nós vamos cear aqui juntos. Eu quero trazer uma palavra para encher o nosso coração de alegria e de convicções do que o Senhor fez na cruz do Calvário e da aliança que Ele estabeleceu conosco na cruz, amém? Eu peço que você feche mais uma vez os seus olhos e vamos orar aqui, tá certo? Obrigado, Senhor, por essa manhã tremenda e abençoada. Nós queremos Te reconhecer em todos os caminhos, como lemos aqui. Nós reconhecemos que a Tua obra na cruz fez com que nós tivéssemos vida e vida em abundância e vida eterna, Senhor. Nós cantamos aqui que contigo estaremos ressurretos eternamente, tudo por causa da obra da cruz que foi feita. Espírito Santo, fala ao nosso coração, desperta cada um de nós, a começar em mim, para que nós entendamos a profundeza, a profundidade dessas verdades, e a gente afogueie o nosso coração, que a gente consagre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os evangelhos sinóticos ou sinópticos, tá certo? Os evangelhos sinóticos, irmãos, são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo, vamos dizer assim, sob o mesmo ponto de vista, tá certo? Os evangelhos sinóticos são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus sob o mesmo ponto de vista, tá certo? Então a gente tem Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, tá certo? O evangelho de João, porque a gente sabe que são 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então Mateus, Marcos, Lucas são os sinóticos, que eles são de uma certa forma parecidos, tá certo? O livro de João, ou o evangelho de João, ele é contado não dentre os sinóticos, porque a narrativa do evangelho de João, ela é bem diferente se você comparar com os outros. Quem já leu, vou fazer uma pergunta aqui, quem já leu todos os evangelhos, assim, 100%, quem já leu tudo? Leia, veja lá como é interessante, e você vai marcando os acontecimentos. Você vai ver que alguns acontecimentos estão em Mateus, e eles se repetem em Marcos, às vezes não, tem ponto de vista. Então, quando você vai contar uma história, você precisa necessariamente ler todos os evangelhos, porque você precisa saber os detalhes que aconteceram em cada um. Você entendeu? Mas o evangelho de João, ele mostra uma perspectiva diferente, tá certo? Então, a maioria, se você ler o evangelho de João, você vai ver que a maioria dos textos não aparecem nos outros evangelhos. A maioria não aparece. Há algumas exceções que a gente vai encontrar. Por exemplo, o texto clássico de João 3, que fala de Nicodemos, não é? Tá certo? Então, João, o apóstolo, o apóstolo amado, o que escreveu as epístolas e o que escreveu o Apocalipse. João, o irmão de Tiago, os filhos de Zebedeu. João era um dos filhos de Zebedeu. Ele foi chamado inclusive por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, porque eles eram meio esquentadinhos, eles eram meio, cheio de gás, né? E eles eram meio ousados. Eles chegaram até a falar para Jesus: Jesus, nos conceda, inclusive com a intercessão da mãe deles, nos conceda que a gente tenha um lugar de destaque no teu reino, que o meu irmão se sente à direita e eu se sente à esquerda do teu reino. Olha que coisa pesada, não é? E Jesus responde assim para eles. Ele fala assim: rapaz, vocês não sabem o que nos espera. Você não sabe como vai ser pesada o nosso ministério, inclusive de vocês. Aí Jesus fala assim: tem um cálice, não é um lugar na glória à direita e à esquerda, mas tem um cálice que vocês vão precisar beber. Vocês estão prontos? Aí eles falaram rapidamente: não, está tranquilo. Mal sabia eles. Tiago, por exemplo, morreu à espada.
João, por incrível que possa parecer, foi o único apóstolo que não morreu. Tentaram matá-lo, foi exilado na ilha de Patmos. Diz inclusive a tradição que num certo momento jogaram ele num balde, num tonel de óleo fervente para matá-lo, mas ele conseguiu escapar. Que ele morreu exilado, foi o único dos 12. E é muito interessante. Então João, ele já escreve sobre a vida e o ministério de Jesus num outro ângulo, tá certo? E ele trouxe eventos que são inéditos. Ele registra isso nos evangelhos, que registra no livro de João, e é claro, não estão nos outros evangelhos. Além disso, não é, o evangelho de João é aceito, não é, por muitos estudiosos, de que ele teria sido escrito muito tempo depois dos outros evangelhos. Por isso que ele teria uma tonalidade diferente, tá certo? Mas o que é importante é saber que nada do que foi registrado contradiz os evangelhos. Amém? Tudo que foi, as pessoas querem falar, encontrei uma contradição, a Bíblia se contradiz. Não, em nenhum momento você vai encontrar uma contradição. Pelo contrário, tudo que está nos evangelhos sinóticos é confirmado também em outras palavras, em outros textos e assim por diante. Então eu quero ler alguns textos com você. A gente está sem o telão aí, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou abrisse o seu tablet, ou o seu celular, e acompanhasse. A gente precisa resgatar algumas coisas, né? Isso é muito bom, você ter essa facilidade de olhar esse texto. Eu queria tanto que a igreja estivesse em peso aqui, queria tanto que você ouvisse essa palavra, queria tanto que as pessoas entendessem o que vai ser ministrado hoje. Não fique de fora. Venham todos, não fiquem lá fora. Se tiver irmãos lá fora, chama, fala que o pastor, viu, Ricardo? Se tiver irmãos lá fora, fala que o pastor está chamando. É muito importante estarmos aqui. A palavra está sendo pregada aqui, por favor. Não é lá fora que tem mensagem, é aqui dentro. Mateus capítulo 26, o verso 36 diz assim. Eu quero ler o texto de Jesus no Getsemane. Diz assim: em seguida foi Jesus, olha o relato de Mateus. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu. Quem são? Tiago e João. É interessante, Mateus ele fala os filhos de Zebedeu, os outros evangelhos vai falar Tiago e João. Começou a entristecer-se, olha só, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos ler esse mesmo texto, Jesus no Getsemane, segundo a ótica de Marcos. Está em Marcos capítulo 14, vai lá comigo. Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. Diz assim: então foram, agora é Marcos, a ótica de Marcos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Depois eu te explico tudo isso. Ali chegando disse:
Jesus aos seus discípulos: assentai aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Verso 37, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Glória a Deus. Vamos ver pela mesma ótica agora de Lucas. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22, verso 39. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Lucas é o único que fala sobre o anjo. E estando em angústia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Glória a Deus. Então eu quero agora que você veja comigo o Evangelho de João, o que não é o sinótico, o ponto de vista de João. Jesus no Getsemane, João capítulo 18, verso 1, diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron. João é o único que fala sobre Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Verso 4. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Verso 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Verso 10. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Verso 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Glória a Deus, até aí.
Então, esses textos são tão maravilhosos, não é? Tão maravilhosos, de um ponto de vista tão diferente. Você vê que João, ele escreve de uma forma totalmente diferente, ele traz algumas essências muito interessantes. Você percebe que ele orou por 3 momentos e eu vou usar um termo aqui, você não vai ficar escandalizado, uma depressão profunda veio sobre Jesus. Uma angústia, algo que ele pediu ao Pai: eu não quero beber esse cálice. Tem jeito? Ele estava falando assim: Senhor, tem uma maneira de eu cumprir o teu plano sem ter que beber esse cálice? Mas é bem interessante que a gente vai ver que depois dos 3 momentos de oração, Jesus sai muito convicto. Eu vou falar isso rapidamente na frente. E João, no último versículo aí, verso 11, não é? Jesus responde a Pedro: você acha que eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Você acha que depois de tudo isso, você acha que eu vou fugir da raia? Pelo contrário, eu vou enfrentar tudo isso aqui. Então eu quero lembrar você, só quero contextualizar você. A gente precisa valorizar muito a aliança que Jesus fez e o que Jesus sofreu. E a gente precisa entender na profundidade. Porque se a gente tiver um relacionamento verdadeiro com Jesus, entendendo a aliança que Ele fez conosco, a gente nunca mais vai tropeçar na vida. A gente vai ser firme, vai ser um crente firme, fiel, operoso, tá certo? Então eu quero te mostrar. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo, não é? O cenáculo é um lugar onde eles faziam as refeições, não é? E ele encerra ali um ciclo importante dos escritos, da doutrina de Deus, e até para a gente entender sobre o Evangelho. Ali encerra a Páscoa judaica. O que era a Páscoa judaica? É aquela celebração que eles faziam para lembrar do tempo que Deus os livrou do cativeiro no Êxodo, tá certo? Então a Páscoa judaica, irmãos, vem até aquele momento. Aquele momento era histórico. Jesus com os discípulos, apóstolos, não é? Provavelmente o cenáculo tinha um lugar superior, porque a cultura judaica, não machista, mas patriarcal, deixava só que os homens participassem da mesa. Provavelmente embaixo os discípulos com outras mulheres estariam também fazendo a mesma ceia. Mas ali Jesus estava com eles no cenáculo, e a Páscoa judaica encerra naquele momento. A mesa está colocada, como os judeus sempre fizeram, não é? Como que era a mesa, pastor? O cordeiro assado. Lembra que eles assavam o cordeiro? Lembra das ervas amargas que ele instruiu o povo? Quem lembra, faz um sinal. Sim, sim, pastor, lembra. Faz glória a Deus e balança a cabeça aí. Meu Deus, estão vivos ou estão dormindo? As palavras são ricas demais. Não é porque eu estou falando, você tem que aproveitar cada uma delas. Ali, como de costume, estava a mesa posta, o cordeiro assado, as ervas amargas, tá certo? Como de costume, era a libertação, eles celebravam a libertação do êxodo no Egito, tá certo? Jesus estava fazendo pela última vez aquilo, porque a partir daquele momento, não haveria mais matança de cordeiro. Por quê? Porque ele seria o próprio cordeiro. Ele seria, e ele é, não é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois daquele momento não mais se mataria cordeiro, né? O cálice do sangue que seria derramado seria a inauguração. Quando a gente celebra isso aqui, é muito poderoso. Por isso que eu falo, não é misticismo, mas quando você entende a ceia te energiza. Ela cura as suas doenças, ela joga fora as suas dúvidas, porque você fala assim: meu Deus, o Senhor celebrou uma aliança comigo, eu não era merecedor, mas um sangue foi derramado, inaugurando o quê? A nova aliança. Você precisa entender quando você beber o suco de uva que representa o sangue dele, você precisa entender isso. Jesus, ele vem agora, repare, como o sacrifício. Não é mais o sacrifício do cordeiro, ele é o próprio sacrifício. O seu corpo seria esmagado, esfacelado, e o seu sangue seria derramado.
Repare, ele desce desse cenáculo, como eu disse, é o lugar das refeições. João descreve Cedron, Vale do Cedron, os outros não. O que significa Cedron? Significa escuro. Ele ia passar por um momento escuro na sua vida. Morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Depois de passar por esse vale escuro, o vale de Cedron, ele mergulha onde? Monte das Oliveiras. Posso parafrasear para você? Lugar das azeitonas, da oliva. E diz o texto, lá havia uma prensa. Prensa do quê? Para prensar as oliveiras, as azeitonas, para tirar o puro azeite. Jesus seria prensado ali. E ele traz com ele Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, como a gente viu. E ele pede, eu acredito que foi um momento muito histórico, porque ele pede a ajuda deles. Porque ele fala assim, eu estou entrando numa angústia tão profunda na minha alma que vocês não podem entender. Orem comigo, me ajudem na oração. Você já se sentiu fraco assim pedindo ajuda de pessoas? Às vezes você está numa situação, gente, ora por mim, eu preciso da sua ajuda. Porque a gente sabe que existe uma força na oração conjunta. Mas olha só, Tiago e João, a quem Jesus deu o apelido, né, de Boanerges, filhos do trovão, que eu falei, eram os esquentadinhos, eram os que fazem, os que realizam, os impetuosos, né? Como eu falei, cada um queria sentar um direito à esquerda, mas eles não puderam vigiar com Jesus. Pelo contrário, bateu um sono, eles pegaram o negócio, deitaram lá e dormiram. Meu Deus, não puderam apoiar. Diz o texto, a gente percebeu nos 3 evangelhos, nos sinóticos, que ele estava profundamente angustiado. Por isso que eu quero dizer a você, a todos que vão me ouvir depois, Jesus é o médico dos médicos, mas Jesus cura a depressão também, porque ele sabe o que é ter depressão. A gente pensa, doença da alma, Jesus cura a depressão. Se uma pessoa inaugurar verdadeiramente uma aliança com ele, ele cura a depressão. Então, ele diz, a minha alma está profundamente angustiada. E algumas pessoas começam a falar, como pode Jesus? Jesus não era o fortão? Jesus não era aquele que tinha a estrutura, tinha a palavra? Ele estava angustiado. E o pessoal começa a perguntar, o que está acontecendo com Jesus? O que está tirando o equilíbrio do mestre? A gente vê pelo texto que ele ora e chora. Ora e chora, ora e chora. Já imaginou isso? Essas palavras nos trazem algumas lições. Tem momentos que você precisa. Tem orações que a gente ora e só agradece depois. Mas tem orações que a gente insiste, porque Deus só responde depois de algum tempo. Entenda, por favor. Tem algumas coisas que não é que falta o poder de Deus, mas existe um transportar da vontade dele para a sua. Quando você for convencido da vontade dele, é a hora que você está autorizado de parar de orar. Quem está entendendo? Tem momentos que você fica orando, você fala assim, eu estou angustiado. Aí você ora de novo, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você não me responde, você não me responde. Aí Jesus não está falando, Deus não está falando assim, não é que eu não te respondo, é porque você não quer ouvir o que eu quero falar. E depois desses 3 momentos de oração, não é? A gente vai ver que no 3º momento ele volta com convicção. Mas nos primeiros momentos ele fala assim, rapaz, me ajuda aí, tá feio o negócio. Então ele ora e chora, e ele faz uma declaração muito forte ali, irmãos. Ele diz assim, Senhor, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim, eu não posso beber isso. Ele sabia o que havia de sobrevir para ele. Então, o cálice, eu quero só te dizer que as pessoas confundem isso. O cálice não era a consciência de que ele seria abandonado pelos discípulos, que ele seria cuspido, esbofeteado, que seria
escarnecido pelo povo e pelos soldados, palavras de maldição. Não era isso que ele estava temendo. Ele seria xingado dos piores palavrões. E a gente precisa entender, eu sei que não quero colocar minhoca na sua cabeça, mas a gente às vezes imagina um monte, né, onde Jesus foi crucificado, mas a crucificação romana era feita diante do povo, para haver muita humilhação, entendeu? Para que as pessoas xingassem, para que eles jogassem pedras e assim por diante. Então, Jesus enfrentou uma multidão muito antes de ser crucificado. Então, o que eles falou para o Pai? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não estava querendo evitar tudo o que lhe aconteceria, né? O cálice não seria toda essa humilhação que ele passaria, ou na cruz também não seria aquela sede causticante, aquelas dores, aquelas cãibras terríveis. Quem já teve cãibra na madrugada? Às vezes você até acorda a pessoa que está do seu lado para te ajudar. Ai, não é? Dores, é horrível. Agora você imagina Jesus. Quando se estuda a história mesmo, verdadeiramente, alguns estudiosos eles falam que até a forma da cruz muito provavelmente era diferente do que a gente imagina. Sim, a estaca de que a gente imagina, a horizontal e a vertical. Mas você imagina a agonia de estar amarrado e pendurado numa cruz, não é? Só para você ter uma ideia, era a pior forma de morrer, em Roma. Acreditava-se, pois, que era a forma, e de fato foi comprovado que era a forma que mais demorava para morrer. E os soldados romanos às vezes ficavam impacientes de um criminoso que não morria logo. Aí sabe o que eles faziam? Eles iam lá e quebravam a perna deles. Eles pegavam a madeira e davam uma pancada assim na perna. Plá! Quebra o fêmur, ou a parte de baixo, a canela. Aí eles não têm mais apoio. Aí não tem mais como respirar. Porque a posição de respirar era muito complicada. Ele estava de pendurado. E quando ele quisesse tomar um fôlego, ele teria que fazer alguma força. Então, acredita-se de um apoio nos pés, um pequeno apoio, onde ele fazia assim. Depois precisava fazer assim. Só que não quebraram os ossos de Jesus, porque um salmo profético diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados, porque ele precisava sofrer até o final. Tá certo? Mas eu pergunto a você, esse era o cálice que Jesus temia? Não, este não era o cálice que Jesus pediu para Deus afastar. O cálice, irmãos, era a consciência de que na cruz o Pai viraria o seu rosto e o abandonaria. O Pai lançaria sobre ele toda a sua ira. E é um texto que os cristãos da atualidade, a gente precisa alertar isso, porque o evangelho puro, ele fala de uma justiça que foi feita, e a gente não consegue, eu sei que a gente só consegue imaginar Deus sendo Pai e fazendo coisas boas, e de fato Ele só faz coisas boas para você, eu entendo isso, mas na cruz do Calvário Ele estava castigando Jesus. A gente às vezes quer tornar o evangelho mais adocicado, e a gente fala assim, não, os pecados estavam castigando Jesus. Não, era o Pai. Se você lê em Isaías 53, diz assim, agradou a Deus moê-lo. Por isso que o evangelho foi considerado por muitos e por muito tempo escândalo. Era feio morrer na cruz. Os cristãos, nos primeiros anos, eles tiveram muita dificuldade, porque como eles poderiam falar de um Jesus que foi sentenciado e morte, sentenciado e morto na cruz, tendo morte de cruz. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a palavra cruz era tão feia de se pronunciar, que ela era considerada um palavrão. Você imagina um palavrão? A pessoa ficava nervosa, um dos piores palavrões, falava crux.
No latim é crux. Porque se imaginava um criminoso, uma morte terrível e tudo que fosse mais humilhante. Por isso que Paulo fala, você precisa entender isso. A justiça de Deus, ela foi celebrada aonde? Onde Deus castigou a humanidade. Numa expiação perfeita, onde Cristo tomou o seu lugar e foi castigado no seu lugar. Era para você dizer glória a Deus. É para você entender que quando a gente fala de expiação, essa palavra faz muito sentido e você precisa entender mais sobre expiação do que prosperidade. Você precisa entender mais sobre substituição do que cura divina. Porque quando nós falamos de expiação, significa uma substituição perfeita. Deus se agradou em moê-lo. Estava Deus em Cristo, salvando, redimindo a humanidade. Mas o cálice que Jesus pediu que Deus afastasse, era o pior momento que Jesus, como um ente divino, pôde experimentar ali no corpo, não é? Ele tinha a consciência que Deus viraria o seu rosto. Não posso olhar para quem se fez pecado. Não posso olhar para um pecador. Não posso olhar para um desgraçado e imundo. Forte, né? Pastor, isso é blasfêmio. O evangelho é isso. Você percebe que quando Deus lhe chama, Ele quer você o inteiro ou não serve. Porque Ele se deu inteiro. Ele se deu inteiro. O evangelho, irmãos, é uma substituição. Deus castigou Jesus. E lá na cruz é como se eu e você estivéssemos. E Jesus, Ele temeu esse momento, porque Pai cortaria totalmente os laços com Ele. Eu sei que muita gente não gosta e não entende essa palavra. A gente fala de morte. 3 tipos de morte na Bíblia. A morte física, que o seu corpo morre. A morte eterna, que é a hora que serão lançados no lago de fogo e enxofre, ou no inferno. Mas existe a morte espiritual. A morte espiritual é a condição que todo mundo que está sem Cristo vive hoje. Quem não tem Cristo está morto espiritualmente, ainda que esteja vivo biologicamente. Mas que tipo de morte que Jesus experimentou naquele momento, irmãos? Experimentou a morte espiritual. Ele foi separado de Cristo, de Deus, totalmente separado. E era este momento que Jesus mais temia. Você imagina estar em plena comunhão em toda a eternidade, na Trindade, e um belo dia Ele vem à terra para cumprir o seu plano, e o plano, ele começou a ser revelado. E quando Jesus volta para o Getsemane, quando ele estava sendo espremido lá no Getsemane, ele teve a consciência: Pai, é isso mesmo que você vai ter que fazer? Pai, não tem um outro jeito de você fazer isso? É possível afastar de mim esse cálice? Eu vou ter que beber mesmo? Meus irmãos, Jesus foi castigado no seu lugar. Você entende porque a gente não pode nunca mais para Deus, para Jesus fazer corpo mole? É vergonhoso quando a gente não quer servir a Deus. É vergonhoso. É vergonhoso porque Ele fez tudo por você. Ele morreu. Você não faz ideia. Você assistiu, você pode ter assistido o filme lá de Jesus, do Mel Gibson. Você pode ter assistido, você pode ter ficado impressionado. Mas aquilo lá não relata nem um pouco do que foi. Relata um pouco, mas nem tudo. Só para você ter uma ideia, Jesus, como era o costume da crucificação romana, Ele foi crucificado nu. Sabia disso? Você imagina você nu diante das pessoas? Você vai ficar um pouco chateado, mas alguns casos eles prendiam as genitálias com prego.
E aquele contexto era um contexto de uma coroa de espinhos que não foi colocado com delicadeza com Jesus, mas foi colocado para encaixar na cabeça dele. Os rasgos no couro cabeludo. A gente não fala isso, irmãos, entenda isso. Não é para você ficar impressionado e chorar, não é isso. Traz uma consciência de que como nós servimos a Deus. Você percebe como a gente coloca condições para servir a Deus? Não entenda mal, Jesus, ele não estava com medo de morrer, de enfrentar isso. Ele colocou, Senhor, tem uma maneira de o Senhor redimir a humanidade sem que eu seja afastado de Ti. O Pai está falando assim, não, vai ser do meu jeito, vai ser desse jeito. Jesus colocou a condição e Deus falou, é desse jeito. E Jesus falou, é do seu jeito, então faça-se a tua vontade. Entende? Você entende o que eu estou falando? Eu pergunto, por que a gente não coloca diante de Deus também as nossas questões? Senhor, como o Senhor quer que eu faça? A gente coloca a condição, se a gente não está bem, a gente não vem na igreja. É assim. A gente acorda, não, hoje eu não vou, hoje eu não estou bem. Hoje eu fiquei magoado. Hoje eu estou com a dor na unha do pé esquerdo. A gente coloca condições. A minha vida não está boa, a minha vida está atribulada. Ele morreu em seu lugar. Morreu o pior castigo romano que um criminoso podia experimentar. Eu estava fazendo uma pesquisa de alguns historiadores, eles falam, por ordem de sofrimento, haviam 4 tipos de morte em Roma, que eram as mais terríveis e dolorosas. Eu vou falar as 4, e a última vai ser a pior, que é a crucificação, você já sabe. A 4ª era considerada o que eles chamavam de decolatio, que seria a decapitação. Eles faziam isso, cortar a cabeça. O segundo, que seria o terceiro da lista, seria o daninatio ad bestias. É quando você ou os cristãos eram lançados, ou o criminoso era lançado para os animais selvagens, para serem devorados. Um outro era o crematio, que era justamente ser queimado vivo. E o pior era a morte de cruz, porque era a que dava mais sofrimento e demorava mais para a pessoa agonizar. Tem casos registrados de pessoas que ficaram mais de 1 dia, 2, às vezes até 3 dias para morrer numa cruz. Você imagina isso? A morte não veio. A cruz, como eu disse, era um escândalo. Era um escândalo, não era glória para ninguém. E Paulo, ele fala assim, que nós hoje, os cristãos hoje se gloriam na cruz de Cristo. Porque a gente entende o que significou. Todas as tuas misérias, toda a sua podridão foi lançado na cruz do Calvário. Em Jesus foi tudo lançado nele, para que hoje a gente pudesse viver em plenitude, em santidade, amando ao Senhor, servindo ao Senhor, amém? Foi na cruz, irmãos, foi na cruz que ele cumpriu toda a sua justiça. Nós fomos justificados. Quando a gente fala de justificação, por isso que eu falo, é o assunto mais importante que você precisa entender. Hoje, à noite eu vou continuar sobre esse assunto, mas a justificação traz todas as outras bênçãos. Ela é a base de todas as outras bênçãos. Eu só posso ser abençoado se eu sou justificado. Tá certo? Então, Deus se agradou em moê-lo. E quando a gente fala da figura de Jesus, eu queria que você nunca mais chamasse Jesus de mártir. Porque o mártir é aquele que morre por uma causa, sim ou não? Sim ou não? Morre por uma causa, tá certo? Foram martirizados, né? Os cristãos, de alguma maneira, morreram sim por uma causa. Os cristãos que morreram na história da igreja, eles foram martirizados, e esse termo é colocado e é aceito, porque eles morreram pela causa do Evangelho. Glória a Deus. Jesus não morreu como mártir, mas ele morreu como aquele cordeiro perfeito que seria a expiação de todos os pecados. Quando a gente fala, guarda esse nome, quando a gente fala sobre expiação,
significa substituição. Quando a gente fala de a morte vicária, com C, vicária, a morte vicária de Cristo. A morte vicária, ela também fala justamente de alguém ir no seu lugar. É a hora de você dar um glória a Deus. Alguém foi no seu lugar. Está entendendo? Está entendendo? Ele foi no seu lugar. Como Deus nos dará, né, amor? Em Cristo, tudo que a gente pedir, tudo que a gente precisar, Ele pode nos dar, porque Ele deu o seu melhor, Ele deu Cristo. Então Jesus não foi mártir, mas Ele substituiu. Eu quero lembrar você que todas as vezes que nós celebramos este momento, nós precisamos, esse momento da ceia, a gente precisa trazer a consciência, o quê? De que o Pai em Cristo estava redimindo-nos com Ele. Ele celebrou, Ele inaugurou um tempo de aliança, Ele celebrou uma aliança verdadeira, foi da parte dEle. O véu se rasgou de cima para baixo, foi da parte dEle, tá certo? Mas a gente precisa entender que esse foi o momento mais tremendo da humanidade. Volta um pouquinho para o Getsemane. Eu disse que no terceiro momento de oração, não é? Ele se levanta dos períodos e ele pergunta: vocês não puderam orar comigo 1 hora? Vocês não puderam vigiar? Vocês não puderam me ajudar? E no segundo momento fala: vocês ainda continuam dormindo? Mas no terceiro momento ele chega totalmente, parece que ele está totalmente rendido ao projeto de Deus. A gente vê pelos relatos, provavelmente ele questionou a Deus: tem jeito de eu não tomar esse cálice? Deus falou assim: não, é para tomar. Então ele estava totalmente rendido a Deus. Aí você vê, irmãos, é maravilhoso. Eu li todos, eu quero que você leia todos. Eu não vou ler mais aqui para não ficar longa a nossa pregação, mas a gente vê que a partir daquele momento que ele sai do Getsemane, Jesus está firme no seu propósito. Ele não está mais angustiado. Tremendo isso, é tremendo. Você vai ver que no Sinédrio, a gente não tem a cena, mas a gente imagina a cena. Sendo inquirido pelos romanos, por Pilatos em especial, ele está firme como uma rocha. Ele está firme. Ele está firme no propósito, né? A gente vê que no pretório romano, né? Pilatos estava desesperado. A gente vê que Pilatos, ele fala assim: não tem mal nenhum, não encontrei mal nenhum nesse homem. Vocês estão me pressionando a dar a pena capital. Eu estou parafraseando aqui, mas vocês estão me pressionando, mas eu não tenho dolo nesse homem. Pilatos estava totalmente desesperado, mas Jesus estava tranquilo. Jesus não estava amarelando, não estava. E quando ele começa aquele flagelo todo que os evangelhos trazem em pormenores, você vai ver que Jesus começou a carregar a cruz. E não precisa abrir lá, está em Lucas 23, 28, diz que aquelas mulheres, né, as discípulas que andaram com ele, estavam se desesperando, vendo aquele momento. Deve ter sido um momento muito terrível. E elas começam a chorar, e caminhar e chorar por ele. Apesar de muita gente xingar, apesar de muita gente estar falando mal, de estar amaldiçoando o Filho de Deus, elas estavam chorando naquele momento. Aí Jesus olha para você ver a firmeza do propósito dele. Ele fala assim: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês. Chorem pelos filhos de vocês. Eu estou firme no meu propósito. Deus está me levando aqui. Glória a Deus, é isso mesmo, glória a Deus. É para você celebrar a tua aliança. É para você fazer um almoço hoje com alegria, diferente. Até a sua oração para o almoço tem que ser diferente hoje. Tem que ser diferente, é muito bom. É muito maravilhoso o que Deus fez na minha vida e na sua. É para ser celebrado, irmãos. Glória a Deus. Tanta coisa para falar, mas a gente tem que cear. Eu só quero começar a terminar dizendo que eu percebi que na cruz, quando ele estava na cruz preso, ele profere 7 sentenças ou 7 frases, que elas têm muito significado. Eu comecei a ver,
não pode ser passado sem nenhum significado. Lucas 23, 34, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali a primeira sentença foi de perdão. Ele estava celebrando o perdão. Ele iria ser aquele que pode perdoar toda a humanidade. Depois ele diz para um dos ladrões que estavam na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou autoridade para abrir portas do céu. Jesus é aquele que dá a vida eterna. Jesus é aquele que pode dar a vida eterna. Num terceiro momento, ele olha para João, o amado, ele fala assim: filho, eis aí a tua mãe. E olha para a mulher, Maria, e fala: mulher, Maria, mamãe, eis aí o teu filho. Sabe o que ele estava celebrando? Família. Ele estava dizendo: a partir desse momento, ninguém mais vai ficar só. Quem tiver aliança comigo vai ter uma família. Um quarto momento ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. O Eloi ou o Eli é no hebraico, mas o lama sabachthani é no aramaico. É engraçado ele ter misturado duas línguas. E quando ele diz isso, ele está falando sobre expiação. Porque ali eu disse, quando Deus vira o rosto para Jesus, todo o seu pecado, toda a sua depressão, todos os seus erros estavam em Jesus. Ele estava te substituindo. Ele estava te substituindo. Então é expiação. Uma quinta palavra, ele diz assim: eu tenho sede. Ele estava falando da humanidade dele. Ele sabe o que é sofrer. O escritor de Hebreus, o apóstolo Paulo, acredito eu, ele deixou bem claro: Jesus se tornou humano, porque ele sabe o que um homem e uma mulher pode sentir, de dor, de angústia. Ele não é aquele que não conhece, ele conheceu. Por isso que ele fala: eu tenho sede. Num sexto momento, ele diz assim: tetelestai. Tetelestai, que no grego significa está consumado, está pago. Uma vida desde o seu nascimento, conhecendo a vontade, chegando àqueles momentos do Calvário, a crucificação, a separação, a expiação, a substituição. E num determinado momento ele fala assim: ah, meu Deus, não escandaliza não. Ele perde toda a sua divindade. Não é heresia não, irmãos, não se assusta não. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele abriu mão da sua glória. Sim ou não? Ele abriu mão da sua glória. Ele se fez homem, foi humilhado até a morte de cruz, se fez homem. Num sétimo momento, em Lucas 23, 46, ele diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Significa oferta. Oferta. E ele deixou o exemplo para você. Será que você pode se ofertar a Deus? Ou você se oferta pela metade? Ou deu algum horário e você começa a falar assim: não, eu tenho que ir embora, já não é mais minha oferta. Não, hoje eu não estou bem. Ele ofereceu-se inteiro para Deus. Eu não sei se você entende a profundidade do que é celebrar uma aliança com Cristo. Pode subir os meninos aqui do louvor. Os diáconos esperam mais um pouquinho. Quando Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5:21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Aí fala assim: Deus o fez. Põe ali na tela, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que fôssemos feitos nele em quem? Em Cristo, a justiça de Deus. Você percebe como é poderoso o Evangelho? O Evangelho não é aceita Jesus no seu coração. É muito raso isso, é muito raso. O Evangelho fala de uma justificação. E quando Deus olha para mim e para você hoje que temos, e se você já tem uma aliança com Cristo, Ele olha para você e você fala assim, é justiça, foi feito justiça. Sabe o que acontece? Deus creditou, se a gente pudesse imaginar um valor, né, de uma conta, Deus creditou tudo o que é direito de Jesus na sua conta. Era a hora de você dar glória a Deus. Qual o problema de vocês? Eu estou ficando nervoso aqui. Estou ficando nervoso. Meu Deus do céu. Qual o seu problema? Jesus, você tem vergonha de dizer glória a Deus? Jesus, os méritos de Jesus foram transferidos para você. Agora não vale mais. Agora não quero mais, não vale mais. Não, agora não vale mais. Era para falar antes. Algum diácono pega aqui as cestinhas que eu chutei. Você precisa se alegrar com essas coisas. Porque se eu te viciar a você só dar glória a Deus quando eu oro por você, uma bênção está em você, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é justificação. Você quer que eu diga que você vai prosperar essa semana? Aí você pula, dá glória a Deus e corre aqui. Eu estou vendo um tempo nessa igreja. Quando a gente falar de justificação, aí sim você vai dar uma carreira. Que geração, irmãos, é essa? Eu tenho falado, você precisa entender sobre isso. Você precisa entender a essência do Evangelho. Você precisa entender porque Deus lhe chamou. É isso que tem que dar alegria no seu coração. É isso que tem que arrancar lágrimas dos seus olhos. É isso que tem que tirar o louvor dos nossos lábios. E não eu dizer que você vai prosperar essa semana, que você vai ser curado. Ele nos fez justiça. Ele nos fez justiça. Eu não quero pecar, mas se tiver pecado lá na frente, já tem sangue disponível. Eu não quero pecar, mas se eu pecar, tem sangue disponível para mim. Aleluia! Isso aí. Ele escreveu meu nome no livro da vida. Irmãos, de alguma maneira, entenda, perdão é um conceito muito bom. O perdão é algo maravilhoso. Mas você precisa entender, o perdão é mais ou menos essa ideia. A Laura pregou aqui sobre a parábola do devedor incompassível, né? Dos 10 mil talentos que ele devia. Estou terminando. E ela falou uma coisa interessante, porque 10 mil talentos é uma dívida impagável. É mais ou menos, alguns historiadores e teólogos falam assim, é como você trabalhar 150 mil anos. Era a hora que você fazia, você precisa participar. Você está com medo de mim? Está com medo? Tá? Sem óculos eu fico menos aterrorizante. Ou piora. 10 mil talentos era a dívida que um trabalhador precisaria pagar. Ele precisaria de 150 mil anos. Não estou exagerando. Pesquise, dá um Google. Ele precisaria de 150 mil anos para pagar. Por isso que a Laura falou aqui, e é verdade. É uma dívida impagável. Oi? Entendi. Morreria e continuaria devendo. Perfeito, amor. Perfeito. Passar para geração amaldiçoada com a dívida. A dívida, a ideia é essa. Quando Jesus fala da parábola do devedor incompassível, é uma dívida que foi paga, certo? É o perdão. Alguém chega assim, ele fala assim, Senhor, o devedor fala assim, me desculpa, me perdoa, eu vou fazer tudo que eu puder para pagar. Aí o credor fala assim, você nunca vai me pagar, mas faz o seguinte, está perdoado. Não vou lhe cobrar mais nada. Cadê o boletão? Rasgado, queimado. Tira o nome dele do SPC, do Serasa, acabou. Seria um momento para glorificar?
Seria o momento para glorificar de pé? Seria. Você falar assim, meu Deus, fui perdoado. Mas só que evangelho não se trata só de perdão. Evangelho se trata de justificação. E o perdão é muito bom, porque eu seria perdoado. Mas só para você ter uma ideia, o perdão seria um conceito negativo da questão. Você foi perdoado porque você não vai conseguir pagar. Mas olha o que Deus fez, estou terminando. Quando Ele te justifica em Cristo, daquele texto de 2 Coríntios 25, 21, é um conceito positivo. Ele diz assim, é muito mais do que o perdão. Todo o crédito da justiça de Cristo é transferido para você. Por isso que eu disse no começo que ser justificado é a base para todas as outras bênçãos. Quando você entende que você é justo no Senhor, Ele olha, Deus pega a sua ficha lá no céu, Ele olha para você, não me deve nada e tem direito a tudo. Por isso que a Bíblia fala, como Ele não nos dará em Cristo todas as coisas, Ele vai nos dar tudo, tudo que a gente precisa. Você acha que Deus tem problema em consertar um casamento? Você acha que Deus tem problema de te ajudar a saldar suas dívidas? Você acha que Deus quer que você morre cedo com doença? Você acha que Deus não quer que você seja alegre, próspero, feliz? É que Deus não sabe das necessidades que você tem? Agora eu só peço a você, quando celebrar a ceia comigo, não inverta os valores. Ele não morreu para me prosperar. Ele morreu para me justificar. E justificado eu prospero. E justificado eu tenho saúde. E justificado nele eu tenho todas as coisas. Podem vir. Aleluia. Pode vir, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia.